livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico. Quem ditou o livro foi o Espírito de Emmanuel. Nós estamos estudando sistematicamente o livro, né? E hoje nós vamos falar da lição 17. Por Cristo. Por Cristo. Então, vamos entender essa mensagem aqui. Sempre tem um versículo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Quem falou essas palavras foi o apóstolo Paulo. E ele falou para quem? Falou para o Filemon. Aí tem a pronúncia Filemon, Filemon, tem várias pronúncias, isso não vem ao caso. Quem foi o Filemon? O Filemon, ele viveu na cidade de Colosso, tanto assim que tem um momento que o Paulo escreve a carta aos Colossenses. Quem são os Colossenses? Os habitantes da cidade de Colosso. Onde fica Colosso? Se ainda existisse isso hoje, seria na Turquia, que antigamente ali era chamado de Ásia Menor. A gente não falava Oriente Médio, não, falava Ásia Menor. Era usado esse termo, Ásia Menor. Então, a cidade de Colosso ficaria dentro da Turquia hoje. Tá? E o Filemon, ele é um cidadão que se converteu ao cristianismo. Ele não era cristão, mas ele se converteu. O trabalho do apóstolo Paulo junto a ele foi muito importante. E ele era um bispo da igreja cristã, muito rico. Inclusive ele tinha serviçais. Ele tinha pessoas que eram escravos dele. Na época era comum isso daí, né? Falou, mas ele era um bispo, tinha escravo? Exatamente. E era rico também. Tá? Então o Paulo escreveu para o Filemon essa carta aqui, né? Esse versículo, desculpa. Então está lá no capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Vou explicar esse parágrafo aqui. O Paulo, ele tinha uma capacidade diplomática muito grande de resolver as desavenças. Esse Onésimo aqui é um escravo, um servo que o Filemon tinha e ele fugiu. E o Paulo achou esse cara, o Onésimo, e conversou com ele, falou, não, volta lá para as terras do Filemon, ele vai te perdoar, eu vou falar com ele, tá? Então por isso que ele proferiu isso daqui, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Ou seja, o Paulo falou para o Filemon, aceita o Onésimo de volta, sem arrumar confusão, ele está voltando. Tudo bem que ele fugiu, mas não é para você castigar ele, aceita ele de coração. Você estará dando um passo evolutivo muito grande. Ao longo do texto aqui nós vamos entender por que o Paulo se esforçou para o Filemon receber o Onésimo, que era um fugitivo, de volta, e receber com amor, com carinho, sem nenhuma punição. Você falou, mas não é fácil isso, né? Na época o escravo fugia, se ele voltava para morrer, que ele ia entrar no chicote. Então o Paulo falou para o filho, perdoa que você vai ganhar muito, vai por mim, eu não estou errado, vai por mim, perdoa o seu escravo, ele está voltando, já é um mérito muito grande dele, eu convenci ele a voltar. Muito bem.
afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Então aqui nós temos que entender o seguinte: quando Deus criou todas as criaturas vivas do universo, todas, não é da Terra, mas do universo, e tem criaturas vivas para tudo quanto é canto. Ele as criou em diferentes níveis hierárquicos. Então as mais atrasadas têm débitos muito grandes, as mais adiantadas têm débitos menores. Então, o que o Paulo está nos passando aqui como instrução? Perdoa. Perdoa, porque você dará vários passos evolutivos. Se você busca se aproximar das entidades superiores, e essa é nossa meta não é ser atrasado para sempre, a gente quer evoluir. Então, só tem um caminho: misericórdia, perdão. Com quem? Com aquele que é mais atrasado que eu. O mais adiantado não precisa. O mais adiantado eu devo para ele. O mais atrasado deve para mim. Então, se eu o perdoo, eu cresço na escala evolutiva. É isso que o Paulo está falando. É isso, em outras palavras, que ele falou para o Fílemon: perdoa seu escravo. Seu escravo é mais atrasado. Não falou isso, não precisava, nós que estamos entendendo. Então, Fílemon, você tem uma grande oportunidade de melhorar. Agora, se você não perdoar e infligir um castigo a ele, porque ele é fugitivo, você chegou no nível dele. Você é tão devedor quanto ele. Né? Aí vem a pergunta: quem de nós não deve para Cristo? O Espírito mais novo. Quem de nós não deve? E quanto que é essa dívida? Nós não temos a menor condição de medir essa dívida. A gente só sabe que ela é grande. Mas todo tanto que a gente imaginar, ela é maior. Ora, então, se o Cristo, que é o credor do universo inteiro, perdoa a todos, porque eu, que estou numa escala bem inferior, vamos comparar a Cristo? Nunca, porque eu não perdoo o que é mais atrasado que eu. Porque esse é o caminho para eu prosperar, para eu progredir. Então, essa lição aqui, o Paulo está explicando isso para a gente. Ele explicou para o Fílemon, mas ele está explicando para nós aqui, 2000 anos depois. É isso que a gente tem que entender. Continuando. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Alguém vai discordar disso? Sempre que a coisa está difícil, ai meu Deus, ai Jesus, para eles que nós amamos. E a ajuda vem deles. Mas por quê? Porque eles são mais evoluídos, muito mais. Então, ao nos enviar o socorro, eles estão enviando o exemplo. Então, aquele que pede socorro para mim, e eu recuso, então eu estou perdendo a oportunidade de melhorar. E aquele a que eu atendo, quando pede socorro a mim, eu estou aproveitando uma oportunidade grande de melhoria. E às vezes quem nos pede o socorro é aquele que está dentro da nossa casa. E não é só o socorro material, viu gente?
que nós não estamos falando de questões materiais. Questões materiais também, mas vai muito além disso. Às vezes a pessoa quer apenas conversar e você não tem tempo. Às vezes a pessoa quer só um bom dia. Não tem tempo. Eu já olhei para a pessoa, então eu já dei bom dia. Por quê? Com dificuldade de abrir a boca, cansa, dói os músculos se falar bom dia. Pessoas falam, gente, um bom dia tem um efeito, mas tem um efeito. Assim como um olhar carinhoso, um olhar de atenção, uma simples ligação. Hoje, ó, com essa modernidade aí nas comunicações, é tão fácil a gente conversar uns com os outros. Se fosse em outros tempos, né, era complicado conversar, a comunicação era muito precária. Agora, olha o tanto, a comunicação é um dos setores que mais evoluiu nas últimas décadas. Hoje você conversa com quem você quiser em qualquer lugar do planeta. Online. E às vezes a pessoa está lá sozinha, ninguém tem falar, né? Então quando você lembra de alguém, fala, nossa, eu precisava ligar para fulano, faz tempo que eu não ligo. Então liga agora. Porque se passar um minuto você vai esquecer. A sua vida atribulada vai fazer você esquecer. Ah, eu até pensei em ligar, mas aí veio uma coisa, veio outra, eu acabei esquecendo. Então a hora que você lembra, liga. A hora que você lembra, faz a oração naquele momento. A oração vai em qualquer canto. Em qualquer canto do universo, a oração chega. Né? Se tudo se desenvolve retamente, é com seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Aí está alertando para o seguinte: muitas vezes, quando está dando tudo certo, a gente não lembra de agradecer, não. A gente só lembra da força maior hora que a situação está ruim. Aí, ai meu Deus, ai Jesus, ai anjo da guarda, ai não sei o quê, e começa a lembrar de todo mundo. Mas a hora que está dando tudo certo, e de vez em quando está dando tudo certo, você não lembra de ninguém. Por quê? Por quê? Deveria lembrar da mesma forma. Ou é obrigação dar tudo certo? A gente às vezes não agradece quando está tudo bem. A gente é bom para pedir, mas a gente é ruim para agradecer. Continuando. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos algumas particularidades da nossa dívida imensa, a dívida para com Cristo, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória do seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Está perguntando: custa alguma coisa suportar alguma dificuldade? Tem gente que não suporta dificuldade de nenhum, entra em parafuso, fica deprimido, sai esbravejando, chutando tudo, questionando se Deus existe. Estou aqui pedindo há não sei quanto tempo que eu nunca sou atendido, não vou lá no centro mais também não. Então, nós somos muito ingratos. Essa é que é a grande verdade, né? Porque quem está mais evoluído que nós, não precisa ser o Cristo não, o Espírito, o anjo da guarda nosso, que é mais evoluído que nós, ele é credor nosso, a gente deve para ele, entendeu? Assim como aquele que é mais atrasado que a gente é nosso devedor, nós somos credores dele. Então é assim, eu tenho crédito com uns, eu tenho débito com outros.
Com os mais evoluídos eu tenho débito, com os mais atrasados eu tenho crédito. Não tem como não entender isso. Não é possível que você se julga mais evoluído e também não é o mais atrasado. Nós estamos ali e nós temos que ter essa percepção, né? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. A gente sempre apela para o Cristo. Por quê? É o porto seguro. É a certeza que dali vai sair alguma coisa. Ninguém tem dúvida. Se tiver que vir uma ajuda superior, vem do Cristo. Então eu oro para Ele, eu me agarro nele. Pois é. Mas saiba que muitas vezes o mais atrasado, ele se agarra em você. Em mim. Você está comparando a Cristo? Não, é isso. Quem sou eu para comparar a Cristo? Sou nada. Mas para Ele, eu sou o porto seguro dele. E aí quando Ele pensa que pode contar com você, você pisa na bola. Que decepção, né? Mas a hora que você pede, a hora do seu aperto, aí quem é mais avançado não pode pisar na bola com você, porque você fica nervoso, você fica revoltado. Mas você pode pisar na bola com o outro mais atrasado que te pediu socorro. Olha o egoísmo. Olha o egoísmo, o tamanho do egoísmo, né? Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, se alguém fez alguma coisa para você, e se transformou em seu devedor, não se agite, não se perturbe. Lembra que você é devedor de quem é mais evoluído. Então você não é diferente, né? Porque às vezes nós nos revoltamos com aqueles que nos devem, amaldiçoamos, cortamos a amizade. Não, você está me devendo, você sabe que você me deve. Não é só materialmente, não, em qualquer sentido. E eu não quero conversa com você mais. Pois é, mas nós devemos para os mais evoluídos. E se eles pensarem assim também, Márcio, eu não quero conversa com você mais não, você está me devendo. Aí nós estamos à própria sorte, largados, abandonados. E não é assim. E não é assim. Então, é muito bonita essa história aqui do Paulo com esse Filemon, né? É uma história simplesinha, mas muito interessante. Então, quando ele chega no Filemon, né, ele fala: olha, perdoa o escravo. Ele fugiu, está certo, mas perdoa ele, você vai ganhar tanto se você fizer isso, mas tanto que você não tem ideia. Isso é o que se chama de aproveitar a existência. Em outras palavras, temos que ser misericordiosos, temos que perdoar. Eu sei que às vezes é difícil, o débito do outro te incomoda tanto que você não consegue perdoá-lo. Fala: não, o que você fez não tem perdão. Mas eu acho que você devia repensar isso aí, porque da mesma forma, o mais evoluído pode pensar isso de você. O que você fez não tem perdão. Não deve ser esse sentido. Se o seu credor pensasse isso de você, fala: então eu estou perdido, ele não vai me perdoar, ele não vai ser misericordioso comigo, né? Então, é uma historinha tão simples, mas de um significado tão profundo.
para a gente ir para casa pensando isso aqui. Tá? Vamos para o trabalho dos passes.